are things? Como é que estão as coisas? Tudo bem com vocês? Bom, então hoje, a nossa aula de inglês, sejam bem-vindos, ao retorno, depois de umas férias bem merecidas. Que bom, sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre os discursor makers, língua inglesa, que são chamados, conhecidos, como os marcadores discursivos, discursos makers. Está lá no livro de vocês, tá certo? Vamos usar o livro, fazer as atividades do livro. E o livro, ele está dividido, tem uma parte gramatical lá no finalzinho. E está na página 174. Eu quero que vocês acompanhem, esse estudo lá na página 174, onde tem um quadro, uma tabela que mostra alguns exemplos de marcadores discursivos e as suas traduções, tá certo? Então, vamos lá, abram o livro de vocês, alunos, na página 174. Estou aguardando vocês a fazerem isso. Vamos estar sempre observando, Vamos usar o máximo que nós pudermos utilizar dos nossos livros, para a gente estar evitando de estar fazendo xerox, Então, é bem melhor e também é bom para que vocês possam estar acompanhando todos os conteúdos. Bom, então, vamos conversar um pouquinho o que é, os discursos makers, Ou seja, esses marcadores discursivos. Bom, frequentemente, representados por conjunções, que são termos usados para ligar orações e ideias, indicando como elas se relacionam. Então, esses discursos makers são aquelas palavras de ligação, E eles são conhecidos normalmente com as conjunções, tá certo? Lembram das 10 classes gramaticais? Que as conjunções são aquela bem chatinha que normalmente a gente vê, estuda lá no 8º ano, no ano, quando já está terminando o ensino fundamental. Eu acredito que vocês lembram disso daí em português. Então, em inglês é a mesma coisa, é o mesmo uso, tá? Bom, então através desses elementos de ligação, os autores mostram com maior clareza, a organização de suas ideias. Eles constituem, portanto, importante recurso de coesão textual, para que um texto tenha um sentido, correto, coerente. É necessário, que se utilize alguns desses discursos makers, para que não haja dúvida quando alguém for ler, ou outras interpretações. Os marcadores discursivos podem sintetizar, no caso, sinalizar uma adição, um contraste, casual ou uma consequência, tempo, sequência cronológica e etc. Alguns exemplos de marcadores discursivos bastante utilizados na língua inglesa. Bom, então nós vamos ver agora, que eu quero que vocês abram aí na página 174, para que a gente possa responder junto, tá certo? As partes que estão com essas bolinhas pretas aí, é para a gente responder. Então, está aqui a resposta de azul, quero que vocês respondam junto comigo, tá? Então, aí, página 174. Discursors makers. Copie a tabela abaixo em seu caderno e substitua os ícones, essa bolinha preta, pelo que você aprendeu sobre marcadores discursivos ao longo do livro, Nós vamos estudar esses marcadores nas unidades 4, na 7 e 8. Bom, e nós estamos na unidade 4, Bom, então aí nós temos, primeiro as ideias, depois os marcadores discursivos e por último a tradução.
Marcadores, a ideia de adição. Quais são os marcadores discursivos? Bom, então vamos lá. Also e to. Tradução, também. Aí, o que é aqui para nós completarmos está de azul? And. Nós usamos bastante, que quer dizer o i em português, que é o ezinho sem acento. As well as, que quer dizer em português, né? Assim como. E temos besides, in addition, moreover, what is more e plus. Esses daí quer dizer em todos eles além disso, ok? E vamos lá para a causa. Lá em causa nós temos. Bom, então, como causa aí os marcadores discursivos são as, que traduz, a tradução quer dizer como, because, quer dizer o porquê, aquele porquê junto, que é o porquê de resposta. Due to, quer dizer devido a. E o último, que é pra gente colocar, quer dizer já que, é o since. Bom, comparação. Lá em comparação nós temos também o as, aí vem uma palavra, né, que ele botou reticências, as, né, essa palavra e as. Ou então sou uma palavra as, quer dizer tanto, tão, quanto. É um comparativo, né? E o like também quer dizer como. A gente normalmente conhece essa palavra like como gostar, mas like também quer dizer como, né? Tá sendo fazendo uma comparação. Então, às vezes, a gente pode até ficar em dúvida em qual usar. Será que eu vou usar as ou usar o like para dizer como? Bom, só lembrar que o as é usado para indicar uma causa e o like é quando nós estivermos comparando alguma coisa com outro. Se usa o like, ok? Entendido, então? Bom, então é isso. Então, vamos para conhecer mais alguns discursor makers, né? Que são os marcadores discursivos. Bom, então vamos agora para a conclusão. Uma conclusão, né? Nós temos aí, logo no primeiro espaço, finally. Coloquem aí, escrevam, finally. Que quer dizer, né? Aí, no caso, é finalmente. Bom, então a conclusão, né? In conclusion, summer up, to sum up, briefly. Ou seja, resumindo, então todas essas palavras, essas expressões querem dizer resumindo. Um contraste. Bom, em contraste nós temos aí but, né? Logo no primeiro, lá no primeira bolinha, vamos substituir por but, quer dizer a tradução mas. However, quer dizer porém. On the other hand, e on the contrary, in contrast, quer dizer por outro lado, enquanto. While, né? While quer dizer enquanto. Whereas, no entanto, entretanto. E at quer dizer ainda. Exemplificação. Bom, para dar exemplos, né? Então, for instance, for example, quer dizer por exemplo. Em particular, like, such as. Bom, quer dizer tal ou tais como. E o último que nós temos aí nessa tabela é o propósito. Como propósito nós temos aí so as to, in order to, né? Que quer dizer a fim de que ou para que. Bom, então nós finalizamos aqui a leitura da tabela, né? Espero que vocês completem, como diz aqui no próprio livro, né? Que vocês possam copiá-la no caderno de vocês, tá certo?
para já ir praticando, que aí pratica escrita, né? E já vai memorizando como se escreve cada um. Temos uma atividade para que vocês possam estar respondendo para a fixação, que está na página 74. Então, voltem lá na página 74, tem apenas uma questão, né, de vocabulário, né, vocabulary stand, discussion makers. Então, é apenas uma questão onde diz o seguinte, read the following fragment from the text on page 72. Ou seja, aqui são alguns fragmentos de um texto que está na página 72. Que ideia, né? Cada um dos discursos makers expressa na frase, né? No corpo da frase. Então, use as palavras do quadro abaixo e responda as questões do seu caderno. Também para copiar no seu caderno. Então, nós temos aqui. Cada uma das frases tem uma palavra em destaque, tá certo? E as palavras que estão no quadro são, né, addiction, conclusion, contrast, exemplification. Ou seja, vocês vão observar as palavras que estão em destaque e vão classificá-las. Dizer, por exemplo, and. A letra A é um addiction, conclusion, contrast ou exemplification. O que ela é, tá certo? Cada uma dessas letras, das palavras que estão em destaque, vocês vão classificar, dizendo se é uma adição, se é uma conclusão, se é um contraste ou se é um exemplo, tá certo? Muito fácil essa questão de vocês resolverem, ok? Bom, então, pratiquem, façam uma boa leitura e respondam a atividade. Então, tchau, tchau, bye, bye, see you. Até a nossa próxima aula.